Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar metodicamente a Bíblia. E nós utilizamos esse guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. Minha saudação especial hoje vai para uma cidade muito especial. Saudação especial para a cidade especial. Palmares Paulista. Todo mundo que é de Palmares Paulista, dê o like aí. Já compartilha. E logicamente, Palmares Paulista deve ser em São Paulo, certo? Pode ser, mas também pode ser que não seja. Pode ser que Palmares Paulista seja lá no Rio Grande do Sul. Palmares Paulista pode ser no Nordeste. Fala pra mim, onde é Palmares Paulista? Porque então eu vou te visitar. É verdade. Tô falando com você. Então, se inscreva no canal, dê o seu gostei ou não gostei, e sigamos. O estudo diário da Bíblia é muito importante porque ele vem nos trazendo conceitos perenes para a vida. A Bíblia Sagrada não é uma receita pronta. Eu sempre falo aos meus amigos, e vou repetir aqui, não é uma receita pronta. A Bíblia Sagrada é um livro escrito analogicamente. É um livro analógico e transmite uma mensagem de alguém que é digital. Para quem ainda é novo, não sabe direitinho o que eu estou dizendo, assim, de modo bem simples, quando a gente fala analógico, quer dizer que a gente vai ter que analisar o que estamos vendo. E quando nós estamos falando digital, já está estampado. Tem pessoas que são analógicas, a gente olha e tem que conversar um pouquinho mais para sacar. Outras são digitais. Você olha, você já sabe quem é e como é. Então é fácil. Você que é ainda muito jovem, de repente está meio bolado, eu estou me referindo especificamente aos relógios. Lembra? Antigamente os relógios eles vinham com ponteiros, ainda vêm até hoje. Os relógios mais famosos são com ponteiros. E para você descobrir que horas são, que horas eram, você precisava analisar. Por isso eu estou ligando a palavra analógico a questão que é analisar. Você tem que olhar e ver, e a partir daí você precisa decidir que hora é. Se o ponteiro grande e o pequeno estão no 12, então você vai ter que analisar. 12 é do dia, é da noite? Se o sol estiver no céu, você sabe, é dia, então é meio-dia. Se a lua estiver no céu, você saberá que é meia-noite. No relógio digital, não. Tá escrito lá.
12. E embaixo tem uma letrinha miúda. AM, PM. Antes do meridian, pós-meridian. Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Ou antes da meia-noite, depois da meia-noite. Antes da meia-noite, depois da meia-noite. Bom, dada essa simples explicação, você entendeu porque que eu chamei a Bíblia de um livro analógico. Porque não é de primeira que você compreende o que ela está dizendo. Você precisa ler, ouvir e analisar. Este ano, nós ouvimos a Bíblia inteira nos primeiros 18 dias do ano. Ou seja, o conceito bíblico está inculcado aqui. E você que é um estudante sincero da Bíblia, precisa saber que ela, sendo analógica, precisa ser analisada. E aí essa análise é feita como? Através da leitura e através do estudo. Nesse trimestre, que vai terminar mês que vem, estamos falando sobre o amor e a justiça de Deus. Como que Deus concilia o amor, que é perene e eterno, e sua justiça, que também é perene e eterno. Como que um Deus perene e eterno concilia conceitos tão diferentes, que são também perenes e eternos. Nós vimos nas lições anteriores que o amor de Deus é incomensurável. Nós vimos que Deus ama de modo visceral. Deus ama com suas entranhas, como se de suas entranhas tivesse saído nós. Trocando em miúdo, Deus ama como uma mãe, como um pai ama seu filho. Sim, meu amigo. Então não duvide disso. Deus te ama demais. Demais, demais, demais. E a prova disso é que você encontra no dia a dia humanos que também te amam. Sim. Quando um humano te ama, é resquício do amor de Deus. Quando você ama um humano, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu colega de trabalho, família, isso é resquício do amor de Deus. Por quê? Deus nos fez semelhante a Ele. Quando amamos os nossos amigos e os nossos inimigos, estamos amando criaturas que foram feitas semelhantes a Deus. Deus reconhece isso e devolve de modo humano, através dos outros humanos, esse amor. É por isso que o ser humano é sociável. Ele foi criado para se juntar, para estar em comum unidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Semana passada nós falamos do amor de Deus pela justiça, como é que Deus justiça o povo. De um lado, Deus justiça. Do outro lado, Deus justifica. Todos quantos não forem justificados por Deus, por meio de Jesus, no final será justiçado. Sim, destruído. Lembra do profeta revoltado, Jonas? Deus mandou, vai a Nínive, pregue aquela grande cidade. Eram por volta de 2 milhões de pessoas. Jonas, revoltado, foi lá, pregou durante 3 dias.
Na verdade, ele estava tão revoltado que no primeiro dia ele não disse uma palavra. E nos outros dias seguintes, no segundo e no terceiro, ele disse apenas 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subjugada. Ele repetia. Ainda 40 dias e Nínive será subjugada. O rei ouviu, chegou ao ouvido do rei, que se converteu imediatamente. Você sabe, quando os reis se convertem, eles são mandões. Eles não são como Deus. Porque Deus fala, vem a mim, mas Deus não força. O rei forçou e na hora colocou um decreto, a exemplo de Nabucodonosor, de Belsazar, dos reis antigos. O rei de Nínive colocou um decreto. Desculpa, estou sonadinho ainda. São 4 da manhã. Você que perdeu o sono, ficou vendo TV, eu sei que você dormiu na frente da TV. É, porque não tem babá mais eficiente. Já faz mais de ano que eu não ligo a TV. Tenho visto alguns vídeos, mas aqui no YouTube, a TV propriamente dito, com aquela tela de 1 milhão de polegadas, eu não vejo. A tela grande me irrita, sempre me irritou. Em casa é a maior briga, porque a família quer tela grande e eu quero tela pequena. Você sabe que quem manda é a família, né? Mas ainda assim, aquela luz da TV e o sonido, fatalmente as pessoas acabam dormindo. Eu sempre, ou eu fico irritado e saio da sala, ou eu acabo dormindo. Então você dormiu, eu sei que você dormiu diante da TV. Mas não fique triste não. Pensa numa pessoa que dorme fácil. Quando eu namorava, no tempo que eu ainda namorava, estava conversando assim, daqui a pouco eu começava a ouvir uma voz distante. E a voz não estava falando as coisas normais que se ouvem nesses momentos. Tudo que eu ouvia era nana, neném, que a cuca vem pegar. Sabia? Dormia minutos. Aí acordava com vergonha. Essa nequinha rápida, 5, 10 minutos. Isso acontece. Isso pode acontecer nas horas mais inusitadas. E acontece mesmo. Eu sou prova viva disso. Alguns não acreditam, mas é verdade. Mas já que estamos acordados, nessa semana estamos falando sobre o problema do mal. Se Deus é todo bondade, 100%, não há um pingo de maldade em Deus, então por que o mal existe? O mal existe por tempo limitado. Ocorreu em algum momento e em algum momento ele será extirpado. A promessa é: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Não, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 14. Essa semana eu conversei com 2 amigos. Eu fiquei consternado. É um colega de trabalho. Como a nossa empresa é muito grande, a gente fala com pessoas de várias filiais. Então tem colegas que você não conhece. Então acabei conhecendo essa semana. Conversando.
E aí, num dado momento, ele fala: acabei de perder meu pai faz 1 mês, 2 meses. Gente, aquilo me tocou profundamente no coração. Ninguém deveria ter que mencionar essa frase. Perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu filho. Essa é pior ainda. Perdi meu filho é pior do que perdi meu pai. Perdi minha esposa, perdi meu marido. E essa semana eu tive 2 experiências dessas. Uma está contada aí. No vídeo de domingo, eu estava gravando um vídeo lá e o tiozinho Francisco de Assis. Saudações, meu irmãozinho Francisco. Eu já conhecia ele. Desde o ano passado, que eu gravo vídeos lá no parque. E eu sempre via ele lá conservando o parque. Aí, nesse domingo, estava gravando e ele foi se aproximando. Como você sabe, aqui no canal Vigia das Pessoas é assim. Se você se aproximou, você vai aparecer. Eu estou aqui, ó, na praça pública. O monte da internet. Sim. Aliás, eu sempre falo monte da internet. Não, o monte da internet é esse grande monte aqui que a nossa fala está sendo espalhada pelo mundo todo. Eu estou aqui em frente do Monte da Oração. Sim, Monte da Oração em Barueri. Pessoas de todos os credos vêm ao Monte da Oração, que está lindo. Eu vou até tirar você aqui do conforto e vou virar para lá, porque a lua está se declinando ali, atrás do Monte da Oração. Dá licença, eu vou tirar você daqui, é um desconforto temporário, mas olha, que pena que eu só tive a ideia agora, porque quando eu a vi, faz uns 10, 15 minutos, ela estava bem lá em cima. Agora ela está ali, ó, caindo preguiçosamente atrás do Monte da Oração. Pessoas de todos os credos aparecem aqui para fazer preces, para orar. Então, se você aparecer aqui, passar nessa praça, que é em frente ao Monte da Oração, e eu estiver gravando, pode parar e me cumprimentar o meu público. O prazer será todo nosso. Muito bem, sem mais delongas, e depois de tantas delongas, Apocalipse 21:4 fala que o mal está com seus dias contados. Então nós temos aqui, já vimos ontem, a experiência de Jó e o questionamento: até quando, Senhor, o sofrimento vai acabar? Os Salmos diz, Salmo 73, que nós vimos aqui ontem ao vivo, na live. Ontem nós falamos ao vivo, teve uma live. E o Salmo 73 fala: o mal está prosperando, parece que o mal está ganhando na luta contra o bem. Não, o mal não está ganhando. Deus está no controle de tudo. Deus, o único ser amorável, eterno, justo, imortal, porque os outros seres criados são todos mortais, sem exceção. Sem exceção. Os anjos, os seres humanos, os animais, os astros celestes, todos, sem exceção, são mortais. Ah, mas e a promessa de que seremos imortais? Sim, seremos, mas a nossa imortalidade, ela é
limitada por aquele que é imortal, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus, essas três pessoas ligadas em um só propósito. Somente Ele é imortal, somente eles são imortais. Então a Bíblia promete vida eterna a nós outros, sim, mas essa vida eterna sempre será condicional. Existe a árvore da vida que estava no Éden, que Deus recolheu. Essa árvore será nos reconstituída, e a partir do momento que tivermos acesso a ela, vamos mês a mês, dia a dia, participar dela. E enquanto fizermos, seremos imortais. Segunda-feira nós vimos que há coisas que a gente não sabe. Sim. Por exemplo, nós não sabemos que a guerra de Satanás não é contra nós humanos. Não, meu amigo. Satanás está revoltado contra Deus. Contra Deus. Satanás está revoltado contra o trio celestial, qual seja Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E isso a gente precisa saber. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro do ano jubileu. Segunda-feira eu estava em sala de aula e a minha primeira aula, eu sou professor, mas entro em sala ocasionalmente. Sou professor ocasional. Então, se o titular falta, a gente vai lá e dá o recado. E a gente, na primeira aula, a gente está sempre preparado para dar uma aula genérica. Então, se faltou o professor de matemática, eu não preciso dar aula de matemática. Se faltou o professor de arte, eu não preciso dar aula de arte, de física, assim. Então, geralmente, ainda mais quando o professor falta um dia só, não é uma falta regular, então a gente não precisa seguir o planejamento dele. Entendeu? Agora, se vamos ficar vários dias, aí a gente segue o planejamento do professor. E aí eu gosto de ensinar o tempo todo. E o tema que surgiu fugiu agora da minha cabeça. Estava na sala. Ah tá, lembrei agora. Eu estava explicando para os meus alunos o que é jubileu. Então eu falei do jubileu de prata, ouro e diamante, não é? Então prata são 25 anos de casamento, ouro são 50 e diamante são 75. Então eu chamo o ano 2025 de ano jubileu. Você não vai ver eu falando 2025, eu vou falar sempre ano jubileu. Por quê? Eu falei para eles, vocês são agraciados de Deus, vocês são a geração muito privilegiada. Só outras duas gerações tiveram tal privilégio de viver o ano jubileu do milênio. No primeiro milênio houve uma geração que viveu os 25 primeiros anos do primeiro milênio. No segundo milênio houve uma geração que viveu a graça dos primeiros 25 anos. Esse, o terceiro milênio da era cristã, nós, meus irmãos, meus amados, somos agraciados com a delícia de viver o primeiro ano jubileu, o primeiro jubileu do milênio. Esse ano 25 é o ano jubileu. Jubileu de prata, do milênio.
Isso não é coisa pouca, isso é coisa grande. Vai levar mais 1000 anos para que nasça uma geração que viva isso de novo. Entende? Olha, vai mais 1000 anos para que surja a 4ª geração de viventes do milênio, do jubileu. Entende? Aí eu conversei com eles, blá blá blá. Eles entenderam, parece. Era uma turminha de 8º ano. Também dei uma lição de português. Ensinei alguns conceitos perenes. Então isso é importante. Agora, hoje, quarta-feira, dia 12, o tema é em defesa do livre-arbítrio. O que é arbítrio? Arbítrio é eu fazer o que eu quero, quando eu quero, se eu quero. E aqui o conceito é livre-arbítrio. Uma vez eu ouvi alguém dizer que livre-arbítrio não existe. Eu concordo em parte com a afirmação. Por quê? A pessoa argumentou que uma vez que o homem caiu em pecado, uma vez que o homem participou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passa a sofrer influência direta do mal. Então, por mais livre que ele seja, por mais liberdade que ele tenha, ele sempre vai ser... Ele vai ser influenciado um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais pelo mal, entende? Um pouquinho mais pelo lado vermelho da força. Porque Adão, quando foi criado, ele pendia para o lado azul, para o lado claro. Quem é Star Wars aí está sabendo o que eu estou falando. Então, nesse sentido, a gente entende que liberdade mesmo só antes da experiência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, ainda assim, nós não somos obrigados a exercer o mal. A gente pode lutar contra isso, não temos força. Mas a gente pode apelar ao juiz perene, o vigia das pessoas, e ele nos fortalece para a nossa vivência. É por isso que aceitar a Jesus como nosso Senhor, Criador, Redentor é importante. Porque a luta não é nossa, a luta é intergaláxia. É uma luta intergaláctica, espacial. Então são espíritos e potestades lutando contra outros espíritos e outras potestades. Nós ficamos no meio da briga. Não temos que brigar, temos apenas que tomar um lado. Você escolhe o seu lado. Blue side ou white side. Tô engraçadinho hoje, né? É que como nos outros dias eu acordei muito cedo. Era 2 e pouquinho, 2h15. E aí eu fico ali sapeando. Aí na hora da meditação, às 3 horas, eu faço as minhas meditações. E aí quando deu 4 eu desci para a gravação. Essa gravação extensa. Só pela misericórdia de Deus você vai conseguir assistir essa gravação toda. E por ele eu peço, compartilha, para que alguém possa ser beneficiado com esse conteúdo. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras Sagradas revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecida como defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio.
Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Vamos nos centrar na experiência do Éden. O primeiro casal tinha o livre-arbítrio e tinha uma vantagem sobre nós. Eles tinham pendor para o bem. Depois que com pendor para o bem, eles tomaram a decisão de ser maus, tomando o fruto do conhecimento do bem e do mal, então a balança se inverteu e agora eles passaram a ter um pendor para o mal. Os anjos criados, que foram 9 bilhões de anjos, eu coloquei esse número para ficar fácil o cálculo, mas vamos supor que existia na época 9 bilhões de anjos. Todos eles tinham o pendor para o bem. Mas, apesar disso, 1/3, 3 bilhões deles, penderam para o mal. E hoje fazem maldade sempre. Então, nós temos livre-arbítrio, sim, mas temos uma tendência de fazer o mal. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, apesar dos riscos. C.S. Lewis, um escritor famoso, escreveu: o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor. Tá vendo? Jó pôde optar por todo o amor de Deus, porque ele tinha um livre-arbítrio. Ele poderia escolher desistir de Deus, mas ele escolheu corretamente continuar firme em Deus, apesar das agruras que sofria. Toda a bondade ou toda a alegria, um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. Deus não cria autômatos, robôs. Por isso, 3 bilhões deles, criaturas de Deus, desistiram de seguir a Deus. E Deus, com dor no coração, aceita, porque Deus quer ser amado voluntariamente. Por isso essas 3 bilhões de criaturas, apesar de terem o pendor para o bem, desistiram e foram para o mal. 3 bilhões de anjos agora estão aqui, infernizando a nossa vida. Mas isso, a possibilidade de fazer o mal, é a garantia do direito de todos os seres criados. Vai com Deus. É a garantia. O livre-arbítrio é a garantia que Deus nos dá para obedecê-lo ou para desobedecê-lo. Se não tivesse esse botãozinho, obedecer ou não obedecer, nós seríamos robôs. Serviríamos a Deus por obrigação. E Deus não quer isso. Deus quer adoração livre. Então, por mais pendor que tenhamos para o mal, porque somos pecadores, a nossa decisão de adorar a Deus ou adorar outras criaturas, essa sim é tomada de livre consciência. E quando tomamos essa decisão, Deus nos fortalece de modo a nos capacitar para essa luta que não é nossa, mas que também precisamos travar. O mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. Lembra daquele filme que eu já citei agora, Star Wars? Eu sou seu pai.
Eles criaram em um dos episódios um exército de robôs, aqueles autômatos. Eles eram híbridos, meio máquina, meio humanos, e eles tinham que obedecer. Eles eram criados em série. E os Jedi foram lá e contrataram 1 milhão deles. Olha que legal, o caminhoneiro veio aqui fazer barulho diante da gravação. Deus te abençoe, meu amado caminhoneiro. Vá em paz. O caminhão é um mal necessário à sociedade. Eles fazem barulho, eles congestionam o trânsito, mas graças a ele nós temos combustível, alimento e vestuário para o dia a dia. Saudações a todos os caminhoneiros. Você é caminhoneiro? Se inscreva, meu amigo, compartilha. Eu estou precisando de bastante inscritos aqui. Seria legal que os caminhoneiros se engraçassem com o nosso canal. Vá com Deus. Que o Senhor te ilumine e ilumine todos os caminhoneiros desse grande rincão chamado Brasil. A felicidade que Deus designou para as suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e uma às outras livre e voluntariamente. O que eu falei no começo. As nossas relações humanas, elas podem ser escolhidas. Eu escolho quem vou amar. Sim. Você não escolhe de quem vai gostar. Você gosta ou não gosta. Agora, o amor não. Jesus disse, você tem que amar os seus inimigos, os seus amigos também. E aí eu escolho se vou amar ou não. Entende? Se vou gostar ou não é coisa de sentimento. Ai, gostei, é tão bonitinho, cheiroso. Ai, não gostei. Ela exala assim um cheiro diferente. Tem problema. Você pode gostar ou não gostar. Ah, eu gostei. Eu gostei dele porque gostei da pele. Ah, não gostei dela, não gostei da cor. Conquanto seja terrível isso, um critério horroroso, mas existe. Eu, por exemplo, sou mais boa noite. Tem gente que não gosta. Tudo bem, tá tudo bem. Você pode gostar. Tem gente que não gosta de gente de barba. Tem gente que não gosta de gente sem barba. Tudo bem, isso é de menos. Gostar, você pode gostar de quem você quiser. Agora, amar, quando se refere às relações humanas, não é uma opção. Amar é uma obrigação. Então você precisa amar o seu amigo e amar igualmente o seu inimigo. Entende? É por isso que quando eu vejo um casal de namorados, a gente vê logo, ó, eles se gostam. Ótimo. Agora, eles se amam? Essa pergunta não dá para responder assim, só olhando. Porque você não vê se a pessoa ama o outro. Não. Você só vai notar o amor quando convive com essa pessoa. Então você vai ver se essa pessoa demonstra amor ao outro pelos gestos diários, entendeu? Amar é decisão de beneficiar outra pessoa desinteressadamente. Então eu amo ela porque ela me ama. Eu amo ele porque ele me ama. Entende? Isso seria um amor interessadamente. Agora, o amor verdadeiro é eu amo ele apesar de não me amar. Eu amo ela apesar dela não me amar. Entende? Isso foi expressado na cruz, de modo bem nítido,
Quando Jesus gritou assim, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava demonstrando amor. Pai, eu amo eles, ainda que eles não me amem. A mesma coisa que mais tarde Estevão gritou, Pai, perdoai-os, eles estão me matando a pedradas hoje, mas eles não sabem o que estão fazendo. Não atribua a eles esse pecado. Tá ficando legal, tá ficando entendido, né? Então, para amar livremente, a pessoa precisa ter livre-arbítrio. Então, quando você fala eu amo a Deus, é uma decisão sua, do seu interior. Não é um código que está lá, amar, amar, amar. Não, é um apelo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não é uma obrigação. Eu posso amar ou não. Como Deus concedeu a liberdade moral a Adão e Eva, ó, eu citei, tá aqui. Deus falou assim quando criou, olha aqui meu belo casal. Imagina o primeiro casal, tudo bonitinho, tudo no lugar. A pele, não sei se era pele mais branca ou se ela era pele mais rósea, se era pele mais terra. Eu até acho que era mais terra, porque o homem foi feito do pó da terra. Pó da terra é barro. Imagina, um bonecão de 4 metros e uma bonecona de 4 metros. Que lindo! Que linda essa visão. Então Deus colocou eles e falou, olha, vocês foram criados e vocês têm 2 obrigações. Amar a mim sobre todas as coisas e amar-vos mutuamente como vocês amam a vocês mesmos. Essa foi a ordem ao primeiro casal. E aí o casal perguntou assim, mas isso é uma obrigação, Senhor? Deus disse, não. No dia que você desistir de me amar, você pode fazê-lo. Como que eu vou saber? Vou colocar um código. Como você vai saber? Como você vai descobrir se você ainda está me amando livremente ou se você desistiu disso? Então Deus colocou um teste prático. Vem aqui, casalzinho bonito. Aí ele descortinou assim, ó. Eles viram um pomar de delícias, as mais belas frutas que nós nunca vimos. E Deus falou assim, tá vendo? Esse jardim é todo seu. Você pode comer, se deliciar com todas as frutas aqui. Mas existe um teste de amor aqui. Você me ama? Eles vão falar, amamos o Senhor, o Senhor nos criou, como eu não vou amá-lo? Pois é, tem um teste aqui, ó, de amor. Esse teste será permanente. Assim como os anjos foram testados, de algum modo, vocês estão sendo testados agora. Tá vendo aquela árvore ali no centro? Esse é o teste. Essa árvore é a árvore do conhecimento do mal. Nessa árvore vocês não devem, com ela vocês não devem flertar. Não se aproxime dela, porque tem um fruto ali que no dia que você tocá-lo e comê-lo, vocês morrerão. Porque aí está provado a infidelidade de vocês. Aquela do lado você pode tomar à vontade. Tá vendo essa aqui? Ó, na ponta do meu dedo. Essa é a árvore da vida eterna. Essa vocês podem comer livremente todo dia.
enquanto comerem dela serão eternos. E Deus ainda explicou para eles, ó, só nesse perímetro da árvore vocês serão tentados a me desobedecer. Então fiquem longe dessa árvore. E o teste foi feito, não se sabe quantos dias, meses ou anos duraram esse período de teste, mas o fato é que o homem falhou. Em algum momento ele foi instigado pelo mal, apesar do pendor para o bem, o homem preferiu, assim como Satanás e seus anjos, aderir ao mal, não sei, foi lá e tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso foram expulsos do paraíso e perderam acesso a essa árvore, a árvore da vida eterna. No céu, essa árvore vai ser restituída e nós teremos acesso a ela uma vez por mês para garantir a nossa eternidade, porque a nossa eternidade não é tão eterna quanto a eternidade de Deus. Se fosse, estaria valendo a palavra da serpente, sereis como os deuses, e nós nunca seremos como deuses, sempre seremos como somos agora, semelhantes a Deus, mas nunca iguais a Deus. Está entendendo, meu irmãozinho, o conceito? Somos semelhantes a Deus, mas somos diferentes de Deus. Por que o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio para escolher se obedeceria ou não? Se eles não tivessem liberdade, não adiantava falar. Deus deu a ordem porque sabia que ela poderia ser obedecida ou rejeitada. Deus ordenou, adorem a todos os joelhos, adorem a Jesus como o grande Senhor de todo o universo. Essa é uma ordem pedido, porque aqueles que não quiserem se dobrar, todos os joelhos se dobrarão perante Jesus, mas aqueles que não quiserem não precisarão, porque se todos fossem obrigados, não haveria livre-arbítrio. Então, meus amigos, eles comeram do fruto proibido e desde então a terra está repleta do mal. Em Gênesis, no capítulo 4, o capítulo seguinte ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão Caim. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história desse planeta. Parece muito simples, muito bobo, mas é assim. Lembre-se, a Bíblia é analógica. Você não vai entendê-la assim de pronto. Você precisa ter uma mente digital para entender o Deus digital que escreveu esse livro analógico. Nós precisamos analisar o que está dito para compreender o que Deus digital quer imprimir em nossa mente. Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Veja, por exemplo, Deuteronômio 12, Deuteronômio 7, 12 e 13, Josué 24, 14, 15, Salmo 81, 11 ao 14, Isaías 66, 4. Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exerceremos livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele, não seríamos humanos, seríamos como máquinas, autômatos, robôs. Meu amigo, meu irmão, escreve aí. Minha irmã, minha amiga, você compreendeu esse conceito?
Esse é um conceito importante que você precisa saber. Existe o livre-arbítrio. Ele nos permite escolher entre Deus e o outro lado. O arbítrio foi meio que manchado com a desobediência dos nossos pais, dos primeiros pais. Mas manchado não quer dizer extirpado. Nós temos ainda livre escolha. Podemos ir ou vir. Podemos adorar a Deus ou adorar a uma de suas criaturas. Existem criaturas magníficas criadas por Deus que podem ser adoradas. Não devem, mas podem. Por exemplo, a mata, o morro. Tem gente que vem aqui adorar no morro, acaba adorando um morro. Quase que eu morro falando isso. Mas Jesus já nos preveniu. Nos últimos dias, e esses últimos dias já começaram, importa que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Se você puder vir aqui ao Monte da Oração em Barueri, ótimo! Você quer fazer mais? Então vá lá no Monte da Oração em Jerusalém, Monte das Oliveiras. Mas é preciso isso? Não! Como diz o Salomão, isso é tudo vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Correr atrás do vento. Porque no final o que importa é a adoração plena a Deus, que é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Para concluir, umas perguntinhas para ficar na sua cachola. A Sony Corporation criou um cão robô chamado Aibo. Eu já vi esse bichinho na TV. Que não fica doente, não pega pulgas. Que legal, um cachorro que não pega pulgas. Não faz cocô. Não precisa comer. Não precisa comprar ração, aqueles quilos e quilos. Tem gente que compra 10 sacos de ração para alimentar seus animais. Tem gente que tem uma dezena, centena de animais. Não morde, não precisa ser vacinado, não perde pelos. Você trocaria? Agora vem a pergunta de $1 milhão. Você trocaria esse cãozinho purguento, latidor, às vezes chato, que às vezes fica doente, você tem que levantar de madrugada e ir ao médico, dar vacina, dar não sei o que mais. Você trocaria esse cãozinho seu, que se você olhar na esquina você vai achar 10 iguaizinhos. Você trocaria esse cãozinho pelo maravilhoso cão robô Arbo da Sony Corporation? Respondeste muito bem. Quer dizer que você ama o seu cachorrinho do jeito que ele é, fazendo cocô, latindo e tendo pulgas e te tirando da cama à meia-noite para levá-lo ao médico. Parabéns, sabe o que é isso, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã? Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Você não ama o seu cachorrinho, o seu gatinho, porque ele é eficiente, perfeito. O Arbo da Sony Corporation é mais perfeito. Mas você não trocaria o seu gatinho, o seu cachorrinho por um Arbo desse. Muito bem. Então você está entendendo. E isso ainda não é a pergunta. Agora vem a pergunta. Essa questão ajuda você a entender por que Deus criou você com livre-arbítrio
apesar de correr todos os riscos. Você entendeu isso? Meu amigo, se você entendeu isso, você já está apto, já está habilitado para viver eternamente com Deus. Você vai compreender por que Ele nos fez com a possibilidade de errar. Você vai compreender por que Ele fez todos os 9 bilhões de anjos com possibilidade de errar. Tanto é que um terço é muita gente. 3 bilhões de anjos ordinários decidiram não seguir os mandados de Deus. Eu arredondei para 3 bilhões porque hoje nós estamos nos aproximando dos 9 bilhões de humanos. Então, para equiparar o número, que Deus nos ajude, que pelo menos um terço da humanidade seja... Um terço vai cair. Que pelo menos 2/3 da humanidade, 6 bilhões de humanos, compreendam isso e tomem com o seu livre-arbítrio a decisão de seguir a Deus. A gente vai lamentar pelos 3 bilhões que vão se perder. É muita gente, mas também era muito anjo. Não podemos culpar a Deus por nos ter criado com livre-arbítrio. Às vezes dá uma... Por que Deus não me fez um robozinho? Eu ia ter a certeza que eu ia sempre adorá-lo. Mas que graça teria? Que graça teria se Jó não tivesse a possibilidade de rejeitar a Deus? Que graça teria se José não tivesse a possibilidade de rejeitar a Deus? Que graça teria se Nabucodonosor não tivesse a oportunidade de rejeitar a Deus, como fez várias vezes? Mas graças a Deus e ao livre-arbítrio que ele deu a Nabuco, esse está salvo. Davi está salvo. Em alguns momentos ele decidiu não seguir a Deus. Em algum momento ele decidiu não seguir os conselhos de Deus. Mas isso, no primeiro momento, parece ser uma maldição, mas é bênção. É bênção porque nos dá a liberdade de escolher o lado certo. Dá força. Você vai escolher qual lado? Azul, vermelho? Eu acho que essa longa explanação conseguiu trazer até você, meu dileto ouvinte, luz a esse tema que é tão controverso, a discussão sobre a existência do mal. Por que o mal existe? Por que Deus, todo bondade, permitiu que o mal existe? E por que Deus permite que o mal cresça e às vezes pareça maior do que o bem? Por causa dessa graça maravilhosa chamada livre-arbítrio. Então, por mais confuso que você possa estar, existe em você o livre-arbítrio, que é a decisão de adorar a Deus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.